Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020, e o Conecta News inicia sua transmissão ao vivo, levando até você os principais fatos que se tornam notícia. E ao meu lado, o bom dia para Beto Guidini. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, quarta-feira, 28 de outubro de 2020. Hoje, dia do funcionário público e também dia de São Judas Tadeu. Pela previsão do tempo, a quarta-feira amanheceu ensolarada aqui em Nova Prata. A temperatura no amanhecer foi de 11 graus e durante o dia pode chegar aos 26 graus. Não há previsão de chuva para os próximos dias. E neste momento fazem 17 graus aqui em Nova Prata. E começamos com as principais manchetes do dia. Pela economia, auxílio emergencial. A equipe econômica alerta que nenhum pagamento será feito em 2021. E na agricultura, o principal destaque é que a ministra da Agricultura garante que o acordo entre a União Europeia e o Mercosul vai acontecer. E pelas notícias do mundo, Sputnik V. A Rússia pede aprovação emergencial de vacina contra a Covid-19 para a Organização Mundial da Saúde, a OMS. E na política, o governo destina 228 milhões de reais aos quilombolas e povos indígenas no combate à pandemia. E pela atualidade, estudo liga bebidas dietéticas a problemas cardíacos. E no esporte, o homem mais rápido do mundo está banido das Olimpíadas do ano que vem. E pelas notícias do Estado, obras da nova ponte do Guaíba alteram o trânsito no quilômetro 96 da Freeway. E nas informações da Serra e do Planalto, 40% dos jovens de Lagoa Vermelha se declaram usuários de drogas. E pelas notícias da nossa região, artefato explosivo encontrado em tenda na Serra das Antas tinha grande poder destrutivo, segundo os bombeiros. E logo mais, dentro de alguns instantes, Monalise Canali com a sua chamada ao vivo, trazendo as informações e as reportagens do nosso núcleo próprio de jornalismo. Enquanto ela se prepara nas ruas de Nova Prata, nós iniciamos pela economia, Beto. Isso mesmo, Tiago. Agora, 8 horas, 10 minutos. E começamos pelo portal Infomoney. A Ibovespa tem terceira queda seguida e perde os 100 mil pontos, pressionado por bancos. O dólar sobe a R$ 5,68. O Ibovespa fechou em queda ontem, terça-feira, a terceira consecutiva do índice desde que ela bateu 102 mil pontos na última quinta-feira. E ontem, além do exterior, houve um movimento forte de venda sobre as ações da Petrobras e de bancos, que subiram forte na semana passada. E pelo portal CNN Business, o Fundo Monetário Internacional vê o Brasil com a pior dívida entre os países emergentes. Em avaliação publicada pelo FMI, o Brasil terminará 2020 com a pior situação fiscal entre os maiores países emergentes, porque gastou mais do que os outros países para combater a pandemia do Covid-19 e a dívida foi para quase o dobro do valor da média dos mercados emergentes. E segundo o portal do IG, a dívida pública federal sobe 2,59% em setembro. A necessidade de recursos em caixa para cobrir os gastos extras com a pandemia da Covid-19 continua a pressionar a dívida pública em setembro, com o Tesouro Nacional emitindo títulos acima da média histórica. A dívida federal subiu em termos nominais 2,59%, passando de 4,412 trilhões de reais para 4,527 trilhões de reais. E a dívida pública mobiliária federal interna, que é a parte da dívida pública em títulos no mercado interno, subiu 1,35% em setembro, passando para 4,118 trilhões de reais para 4,174 trilhões de reais. E pelo portal IG Economia, a Açaí Atacadista abre mais de 1.800 vagas temporárias em todo o Brasil. E os cargos podem ser conferidos nas plataformas parceiras de cadastramento. Os interessados devem se cadastrar em sites até o dia 10 de novembro e o processo será 100% online. A Açaí conta com mais de 176 lojas no Brasil e procura aí 1.800 funcionários. E segundo o portal da CNN Brasil, o McDonald's muda o cardápio das cafeterias depois de ver concorrência encostar. Segundo
no início do mês, o McDonald's anunciou que mudaria seu cardápio de café da manhã nos Estados Unidos. A empresa se movimentou depois de ver seus concorrentes ganharem uma fatia desse mercado. Agora, a rede de fast food decide promover mudanças também aqui no Brasil. E o McDonald's vai adicionar um cardápio de café 5 itens, uma versão mini de seu pão de queijo, muffins blueberry, tartaletes com cobertura de morango e o chocolate quiche de palmito. Beto Guidini até deu vontade de tomar café no McDonald's, mas a Isso gente não tem mesmo. aqui perto, né? Então a gente se contenta com o café da rodoviária. Seguindo com as informações pelo portal da Folha, o governo federal diz buscar, abre aspas, modelos de negócios, fecha aspas, para unidades básicas de saúde do SUS. Essas são as informações que são repassadas. O decreto autoriza estudos de parceiros no setor privado para construir e operar postos de saúde. E segundo o portal G1, o governo Bolsonaro publica decreto que reduz o IPI para videogames. O governo federal publicou no Diário Oficial da União o decreto presidencial que reduz o IPI, imposto sobre produtos industrializados, de consoles e máquinas de videogames. A medida foi anunciada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro para as redes sociais. E no início do mês, Bolsonaro também já havia falado sobre este assunto. E seguindo com informações sobre auxílio emergencial, Bolsa Família e outros programas assistenciais do governo. Pelo portal G1 Economia, não há previsão de pagamento de 13º para o Bolsa Família, diz o Ministério da Economia. Para que o pagamento fosse assegurado, seria necessária uma nova medida provisória ou envio de um projeto de lei para o Congresso aprovar. Contudo, segundo a equipe econômica, isso não acontecerá neste ano, então os beneficiários podem contar que não receberão uma 13ª parcela do benefício do Bolsa Família. E agora uma notícia pelo canal Rural. O auxílio emergencial. A equipe econômica alerta que nenhum pagamento será feito em 2021. Mais de 17 milhões de brasileiros que começaram a receber o auxílio emergencial a partir de maio podem não ser contemplados com todas as 9 parcelas do benefício. A equipe econômica já alertou que nenhum pagamento será feito em 2021, ou seja, os beneficiários só receberão os repasses em 2020. E agora as informações pela agricultura que a gente traz para você. Pelo portal do Jornal do Comércio, na página de agronegócio, um sistema permite o cadastro e análise de dados de produtores tanto de uva quanto de vinho. A partir de agora, o Ministério da Agricultura e Pecuária está disponibilizando aí um canal de acesso para cadastro através do Sistema de Informação de Vinhos e Bebidas, o CIVIB. O novo sistema irá coordenar e gerenciar as declarações de vinicultores, vitivinicultores, vinicultores de todo o Brasil. A instrução normativa entra em vigor a partir de 3 de novembro. A partir dessa data, a cadeia produtiva da uva e do vinho do país deverá se cadastrar em até 180 dias no módulo, que conta aí com o sistema alimentado pelo governo. E segundo o portal Canal Rural, também pela Agricultura, a ministra diz que acordo entre Mercosul e União Europeia será concluído. Tereza Cristina ainda falou com a intenção de firmar parceria com países africanos para gerar desenvolvimento e renda no continente. Também a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia vai ser concluído. A declaração foi feita durante um congresso ao lado da ministra da Agricultura de Portugal, Maria do Céu. Em outro evento, a ministra defendeu maior aproximação do Brasil com países africanos para gerar desenvolvimento e renda no continente. E com o oferecimento de Kiron Centro Cultural, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carne, GB Vidros, há 15 anos no mercado. Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Preto Veículos, representante Chevrolet, Adil, Net Telecom e Unimed Vale das Antas. A gente repassa agora os dados do mercado financeiro. Agora são 8 horas e 18 minutos. O dólar fechou ontem a R$ 5,68, o euro a R$ 6,71, a libra R$ 7,42. Pela Bolsa de Cereais,
A soja máximo R$ 174, mínimo R$ 154,50. O milho máximo R$ 71 e mínimo R$ 67. Para o arroz, o máximo R$ 122,50 e mínimo também R$ 122,50. Já para o preço da carne, arroba do boi máximo R$ 255, mínimo R$ 250. Arroba da vaca máximo R$ 250 e mínimo R$ 238. E os números do mercado financeiro, as cotações dos principais mercados no dia de ontem. Ibovespa encerrou em baixa de 1,40, abaixo da casa dos 100 mil pontos. Dow Jones queda de 0,80, Nasdaq alta de 0,64. Nesse momento, os mercados europeus operam em forte baixa. Os índices já encerrados no Oriente, Xangai alta de 0,46 e Nikkei queda de 0,29. E agora vamos para as notícias do mundo. 8 horas e 19 minutos. Começamos pelo portal IG. A vacina Sputnik V. Rússia pede aprovação emergencial da vacina contra a Covid-19 à Organização Mundial da Saúde. A autorização para o uso emergencial da vacina Sputnik V, produzida pela Rússia contra a Covid-19, pode estar mais perto. De acordo com o fundo estatal que coordena a produção do imunizante no país, o pedido foi registrado e apresentado à Organização Mundial da Saúde. A Rússia é um dos primeiros países do mundo a solicitar a pré-qualificação da vacina à Organização Mundial da Saúde, que divulgou em setembro os critérios para inserção de imunizantes na lista de uso emergencial para a pandemia da Covid-19. Atualmente, a Sputnik tem a previsão para ser testada no Brasil, no estado do Paraná. E agora a gente também traz mais uma informação, né, Beto? Porque a Rússia inicia a produção da sua segunda vacina contra a Covid-19. A primeira é a Sputnik V, registrada em 11 de agosto. E agora a Rússia está desenvolvendo a Epivac Corona pelo Instituto de Pesquisa Vector. Então vem mais uma vacina russa aí. Eles estão dando um baile no mundo inteiro, né, Beto? Mas é a preocupação deles também, porque pelo portal IG, a Rússia tem recorde de casos e mortes e passa a obrigar o uso de máscaras no país. Segundo as informações, a Rússia registrou um novo recorde de mortes de Covid-19 ontem, terça-feira, por conta da segunda onda da Covid. O país anunciou novas medidas de prevenção ao vírus, incluindo o uso obrigatório de máscaras. E o país enfrenta uma segunda onda do vírus. E Moscou e a região metropolitana são os principais focos. E agora, Beto, uma informação bastante incomum, ela vem do Canadá. Após ter os seus parreirais furtados, o proprietário de uma vinícola oferece vinhos para quem der pistas do crime. Isso aconteceu no último dia 22, né, na Vignoble-Coteau-Rougemont, no interior do Canadá, quando os trabalhadores chegaram para colher as uvas, se depararam com a situação de que elas haviam sido furtadas, Beto. E a quantidade equivale a mais ou menos 300 garrafas de vinho. E aí, o que acontece agora? O proprietário da vinícola está oferecendo vinho para quem der pistas do crime. E segundo o portal Reuters, em arrancada final, Biden vai à Geórgia e Trump faz campanha em 3 estados. Faltando só uma semana para a eleição de 13 de novembro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o democrata Joe Biden cruzarão o país ontem, terça-feira, um dia da campanha intenso que contará com a participação do ex-presidente Barack Obama. E segundo atrás de Biden, em pesquisas nacionais de opinião, Trump fará comícios em 3 estados cruciais para a sua esperança de reeleição: Michigan, Wisconsin e Nebraska, enquanto Biden viaja à Geórgia e Obama faz campanha em seu nome na fundamental Flórida. E agora, informação do portal CNN Tecnologia. O primeiro ninho de vespas assassinas dos Estados Unidos foi removido com sucesso. Isso aconteceu aí, ele estava próximo a Washington. O ninho de vespas gigantes asiáticas foi encontrado no dia 22 e acabou sendo removido pelos serviços de controle animal dos funcionários do programa de pestes de Washington. Eles foram aspiradas de dentro de uma árvore. Existe uma preocupação muito grande, né, Beto, com a propagação desse tipo de vespa,
porque na verdade ela não traz riscos reais aos seres humanos, né? Claro, se você for cutucar no brespeiro, isso pode acontecer. Certo. Mas o fato é que elas comem as larvas das abelhas e interrompem o ciclo de polinização. Isso coloca em risco aí toda a cadeia biológica. E agora vamos para a Europa. Segundo o portal Terra, a França registra maior número de mortes em 24 horas desde abril. A França registrou 527 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas, a maior taxa desde 22 de abril, mostrando dados do Ministério da Saúde na terça. E os dados incluem as mortes em hospitais, que são relatadas diariamente, e 235 mortes em lares de idosos ocorridas ao longo dos últimos 4 dias. E Beto Guidini, não há como fugir dessa realidade das notícias. Pelo portal Deutsche Welle, na Itália, as medidas de contenção à segunda onda do coronavírus foram recebidas com violência pela população. Protestos tomaram conta das ruas de Milão, Turim, Pádua e outras cidades italianas, que as manifestações se tornaram violentas, houve quebra-quebra contra as medidas restritivas adotadas pelo governo, tentando conter a segunda onda de contaminações. E segundo o portal Estúdio FM, bebê nasce com anticorpos contra a Covid-19 na Espanha. Um recém-nascido virou notícia no mundo toda esta semana, depois de se apresentar resultado negativo para a Covid-19 e positivo para IPG, o que significa que possui anticorpos contra a doença. A criança nasceu na sexta-feira, dia 23, no Hospital Sant Jordi de Huesca, na Espanha. E segundo os sites locais, a mãe do bebê contraiu coronavírus e testou positivo ao dar entrada no hospital para dar à luz. A criança, cuja mãe estava infectada, apresentou resultado positivo em uma primeira PCR realizada assim que saiu do útero materno. Mas os médicos decidiram repetir o teste, que deu negativo, embora a sorologia se determinasse que a criança tinha anticorpos. E agora a gente tem a chamada externa de Monalise Canali, que está pronta para trazer as principais informações que vão ao ar no Conecta News desta manhã. Aonde tu te encontra nesse momento, Monalise? Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Olá a todos os telespectadores. Hoje a gente se encontra no município de Nova Prata, mas já estamos em deslocamento para o município de Paraí. Temos uma reportagem muito bacana agora pela parte da manhã com o pessoal lá do município. Falando do nosso núcleo próprio de jornalismo no dia de hoje do Conecta News, a gente inicia então com uma reportagem muito bacana de turismo, experiência com a natureza, contato com cachoeiras, com a natureza, com os animais. A gente te apresenta o sítio Entre Rios, lá do município de André da Rocha, um lugar muito bacana. Agora, inclusive, que está chegando o calor, né? A gente está trazendo essas reportagens um pouco mais frescas, digamos assim, para quem sabe amenizar um pouco todo esse calor que está chegando. Então, o sítio Entre Rios, no município de André da Rocha, uma reportagem muito bacana. Além disso, hoje é dia do funcionário público, do servidor público, e a gente não poderia deixar essa data passar em branco, né? 28 de outubro, dia do servidor público. Então, o pessoal lá de Fagundes e Varela vai conversar conosco sobre esse cargo, sobre a importância dos servidores públicos. E, seguindo o nosso especial do Outubro Rosa, hoje a gente reprisa, então, o depoimento de Adriana Bortoncelos Paludo, do município de Cotiporã. Ela que também conta sobre a sua experiência com o câncer de mama e a sua vitória, felizmente. Além disso, Thiago, a gente lembra que na parte da noite de hoje, a gente vai estar recebendo, então, o debate dos candidatos do município de Fagundes Varela. Muitas pessoas questionam, por exemplo, no dia de ontem havia um candidato só, né? O que acontece? Thiago e a Sônia provavelmente explicam todos os dias, né, antes de iniciar esses debates, mas o convite é feito a todos os convidados. Eles têm o direito de aceitar ou não o convite de estar conosco nesse debate. Então, o que acontece é que alguns candidatos aceitam, outros preferem não estar conosco. Então, ele se torna, na verdade, uma entrevista, né? Mas a gente deixa esclarecido que sim, todos os candidatos são convidados e pode acontecer de não acontecer um debate, né? E sim uma entrevista. Mas, ressaltando, todos os candidatos são convidados e é direito deles aceitar ou não o nosso convite. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês e lembra sempre que esse link externo tem apoio da Kiron Centro Cultural.
Isso mesmo, Monalise. Nós realizamos aí o convite para todos os candidatos comparecerem. Só que o momento que a gente sabe se eles vêm ou não é quando o debate começa. Por isso que ontem tivemos apenas um candidato. Hoje teremos aí os debates por Fagundes Varela. Então os candidatos estão convidados. Logo mais a chamada está rodando na nossa programação. E hoje, 21 horas, debate para Fagundes Varela. E agora nós vamos a um rápido intervalo comercial. Conecta News. Conecta Mais TV. É muito nossa. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Eleições 2020. Debates. Entrevistas. Apuração dos votos. 13 municípios com cobertura total. Eleições 2020 é na Conecta Mais TV. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. A internet que te conecta é nossa. As ligações que você faz para ouvir quem está longe são nossas. A TV que reúne você e sua família para assistir também é nossa. A Adilnet Telecom é daqui. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Retornando ao vivo para você nesta quarta-feira, dia 28 de outubro de 2020, contando com o oferecimento de Kiron Centro Cultural, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, GB Vidros, há 15 anos no mercado. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região, Adilnet, Unimed
Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet. Vamos falar agora de política e atualidade, Beto. Isso mesmo. Mas antes vamos dar a previsão do tempo, agora são 8 horas e 33 minutos. A quarta-feira amanheceu ensolarada aqui em Nova Prata. A temperatura no amanhecer foi de 11 graus. E durante o dia poderá chegar aos 26 graus. E não há previsão de chuva para os próximos dias. E agora a temperatura está fazendo 19 graus aqui em Nova Prata. E agora nós vamos para as notícias da política, Tiago. E começamos falando sobre o portal da CNN Brasil. A Justiça proíbe a construção de unidade para armazenar rejeito das usinas de Angra dos Reis. A eletronuclear está impedida de executar a transferência de lixo atômico das usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2 e também em Angra dos Reis, do Rio de Janeiro, para um novo depósito dentro do complexo das usinas nucleares. A suspensão da transferência do lixo radioativo foi determinada pela Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal. E agora as repercussões do incêndio do hospital em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, no dia de ontem. De acordo com o portal IG e declarações da presidente do Sindicato dos Enfermeiros, existiu um descaso do governo federal, que é quem faz a gestão desse hospital, e o incêndio era anunciado. Segundo ela, as informações são de que a fiação que passava pelo prédio era muito antiga e vistorias já haviam apontado a precariedade. E o prédio pegou fogo no dia de ontem e até o momento 3 vítimas foram contabilizadas neste incêndio. Segundo o portal G1, o governador em exercício do Rio de Janeiro defende que o Supremo Tribunal Federal adie decisão sobre divisão de royalties. Segundo o governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, defendeu ontem, terça-feira, que o Supremo Tribunal Federal adie o julgamento de uma ação que questiona as regras para a divisão de royalties da produção de petróleo entre os estados. No julgamento marcado para dia 13 de dezembro, o Supremo Tribunal Federal decidirá se mantém uma decisão liminar provisória que suspendeu a nova regra, estabelecida pela lei aprovada em 2012 pelo Congresso e sancionada pelo então presidente Dilma Rousseff. E agora uma informação que está na página da política, mas que vem dar uma noção de como estamos neste momento no Brasil. Pelo portal CNN Saúde, metade dos estados do Brasil tem ocupação de leitos abaixo dos 50%. Essas são as informações para os leitos de UTI. Em São Paulo, a taxa ainda é menor, ficando em 40%. É o melhor índice desde o início da pandemia da Covid-19. Um bom número a ser comemorado, Beto. Muito bom isso, Thiago. E segundo o portal da CNN Brasil, a Polícia Federal vai usar drones para a fiscalização das eleições municipais. A Polícia Federal de São Paulo anunciou na terça-feira que vai utilizar drones na prevenção e repressão a crimes eleitorais durante as eleições municipais 2020. A notícia já havia sido divulgada por outras unidades da organização na tarde da segunda-feira, dia 26. A medida deve ser implementada em todos os estados brasileiros, com mais de 100 aeronaves na operação. E informação que a gente recebe agora também pelo portal G1. Executivo e Legislativo não devem deixar vácuo para o STF decidir sobre vacina obrigatória, diz Rodrigo Maia. O presidente do Supremo, Luiz Fux, disse considerar necessária a judicialização do tema. Jair Bolsonaro se posicionou contra a vacinação compulsória. Tá montado o circo, Beto Guidini, só largar a lona e o palhaço, no caso, vai ser a população agora, porque os 3 poderes estão discutindo se a vacina deve ser obrigatória ou não. E esse parece que vai ser o carro-chefe das discussões até o ano que vem. Qual a tua opinião, Beto? Eu acho que não devia ser facultativa. Muito bem. Pode ser ou não. Vamos ligar para o Rodrigo Maia e dar a opinião de Beto Guidini. Acho que tem que ser facultativo também. E segundo o portal da CNN Brasil, o governo destina 228 milhões de reais a indígenas e quilombolas afetados por pandemia. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória que abre crédito extraordinário no valor de 228 milhões de reais, destinado às ações voltadas a povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais e extrativistas afetados pela pandemia da Covid-19.
O texto foi publicado no Diário Oficial da União ontem, terça-feira, dia 27. E agora um fato que deixou a internet polvorosa no dia de ontem, Beto. Uma aranha caranguejeira com asas. A internet parou para ver essa imagem que o Douglas vai colocar na tela logo mais pelo Portal Terra. Apareceu ontem na internet esta criatura, no mínimo bizonha ou bizarra, né, Beto? Isso. E todo mundo acreditou que fosse uma aranha com asas. E 2020 não para de surpreender. De acordo com a reportagem do Portal Terra e da Isto É, não se trata de uma aranha propriamente dita, mas sim de uma mariposa, vamos dizer, numa escala um pouco maior. Será que é uma mariposa de Fukushima, Beto? Mas é uma coisa surpreendente, se não for uma montagem, né, Tiago? Tem esse lado esse também, detalhe, né? E agora é essa, Tiago, segundo o portal da CNN Brasil. Um estudo liga bebidas dietéticas a problemas cardíacos. Veja o que fazer. Se seu coração dispara por bebidas dietéticas, pode não ser por causa do amor. E um novo estudo descobriu que bebidas adoçadas artificialmente podem ser tão ruins para o coração quanto as que contêm açúcar. E segundo a pesquisa, que sugere que bebidas adoçadas artificialmente podem não ser um substituto saudável para bebidas com açúcar. E esses dados fornecem argumentos adicionais para o debate atual sobre impostos, rotulagem e regulamentação de bebidas açucaradas e bebidas adoçadas artificialmente, disse o autor principal Eloy Chazelas, doutorando e membro da equipe de pesquisa de epidemiologia nutricional da Universidade de Sorbonne, em Paris, na França. Beto, quem toma cerveja não tem esse problema, porque cerveja não é diet, né? Isso mesmo. Seguindo com informações, um novo recorde foi quebrado na Inglaterra nesta semana. Um homem de 34 anos, veterano de guerra, saltou de um helicóptero, Beto, a uma altura de 40 metros em queda livre. Segundo ele, foram necessários 18 meses de treino para realizar o feito e ele caiu no mar. Óbvio, né? Para ele estar vivo agora. E a questão do salto que ele fez, Beto, tem um fundo muito sensitivo, né? Ele busca uma conscientização das pessoas a respeito do suicídio de veteranos de guerra como ele. Interessante isso, né, Thiago? E segundo o portal CNN Brasil, 80% dos brasileiros ficaram mais ansiosos na pandemia, mostra a pesquisa. A pandemia do novo coronavírus tem influenciado o sono de muita gente. Uma pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, mostrou que 80% dos brasileiros ficaram mais ansiosos durante esta pandemia. Além das alterações no sono, de acordo com o levantamento, os reflexos da pandemia ascendeu para os casos também de depressão. E agora informações do American Music Awards, que já tem as suas indicações em pronto. E agora, pelo portal Reuters, quem lidera o número de indicações desse ano é o músico canadense The Weeknd e o novato Roddy Ricch, que lideram as indicações da premiação do American Music. E foram anunciadas na última segunda-feira. E outro que recebeu destaque também foi Megan Thee Stallion, nomeada pela primeira vez e liderou as indicações na categoria feminina. A música latina, que passou por uma alta popularidade nos Estados Unidos nos últimos 2 anos, recebeu um papel maior esse ano com novas categorias de melhor álbum, melhor canção e artistas masculinos e femininos. O Music Awards é uma espécie de Oscar da música, né, Beto? Isso mesmo. E essa notícia é relevante também. Olha, diz assim, ó, segundo a revista Planeta, um geólogo teria encontrado o túmulo de Jesus. Os restos mortais achados em um túmulo no bairro Talpiot, em Jerusalém, pertencem de fato a Jesus e sua família, garante o geólogo israelense Aaron Shiron. Ele alegou no início de abril ter encontrado as evidências praticamente inequívocas que comprovam a sua hipótese. E a descoberta reacende a controvérsia em torno de restos mortais de Cristo, iniciada há alguns anos. Em 2007, um documentário produzido pelo cineasta James Cameron, de Titanic, foi motivo de controvérsia ao defender a tese de que o sepulcro de Talpiot, descoberto em 1980, abrigava os restos mortais da família
de Jesus. Bem, é sempre um mistério em si essas descobertas arqueológicas. Eu me relembro, Beto, de uma outra em que teria sido achada uma urna funerária e que apontava que o apóstolo Tiago, meu tocaio há 2020 anos atrás, mais ou menos, ele teria sido irmão de Jesus. Aí essas descobertas, o que elas implicam, Beto Guidini? Elas implicam em colocar ao chão paradigmas que são aí universais, como por exemplo o mito da Virgem Maria e a questão da ressurreição. Se achássemos os restos mortais de Jesus, em tese, boa parte das doutrinas teria uma relação muito difícil de ser explicada. Mas no fundo, Beto, é sempre aquele velho confronto entre a ciência e a religião. E uma notícia muito boa. Segundo o portal da CNN Brasil, o cartunista Maurício de Souza completou 85 anos ontem, terça-feira. O criador da Turma da Mônica, lembra a Turma da Mônica? Ninguém esquece, né, Thiago? O cartunista Maurício de Souza completou 85 anos ontem, terça-feira, dia 27. A série mais famosa já teve mais de 1 bilhão de exemplares publicados. E essa é uma notícia muito boa, né, Thiago? Aliás, Beto, vamos dizer uma coisa, né? Até hoje, histórias em quadrinhos melhores do que as da Turma da Mônica é muito difícil de serem feitas. Elas sempre foram dotadas de uma inocência e um bom humor, né? Quem nunca deu risada com o Cebolinha apanhando da Dona Mônica a partir de batidas de um coelho azul? Pois bem, Maurício de Souza, um dos grandes ícones brasileiros, 85 anos, vida longa a ele. Agora, né, Beto, vamos para o intervalo? Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 44 minutos. O Conecta News faz um intervalo agora. Conecta Mais TV é muito nossa. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Eu sou o Thiago Zilli. Eu sou a Sônia Reginato. Juntos vamos mediar os debates políticos da região na Conecta Mais. O exercício pleno da democracia com informação qualificada. Os debates acontecem a partir do dia 26 de outubro, sempre às 21 horas. Esperamos vocês em todas as plataformas da Conecta Mais. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço.
Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo Graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para você, a sua central de notícias, a sua central de informação. Disponível e ao vivo, todas as manhãs, das 8 até as 9h45, o Conecta News, pelo canal 8 da DIL TV, no Facebook, no YouTube e também na nossa homepage. Contamos sempre com o patrocínio e o apoio de Preto Veículos, representante Chevrolet, para Nova Prata, Veranópolis e Guaporé, Kiron Centro Cultural, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, GB Vidros, há 15 anos no mercado, Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Dom Antônio, Empório de Carne, Adilnet Telecom e Unimed Vale das Antas. Agora 8h50. A previsão do tempo, a quarta-feira amanheceu ensolarada aqui em Nova Prata. A temperatura no amanhecer foi de 11 graus e durante o dia pode chegar aos 26 graus. E não há previsão de chuva para os próximos dias. E neste momento fazem 19 graus aqui em Nova Prata. E agora nós vamos para as notícias do esporte. Começamos pelo portal UOL. Mosquila rompe ligamento do joelho em treino do Inter e fará cirurgia. O meia Mosquilha do Internacional sofreu uma lesão grave no treino de segunda-feira, dia 26, ao passar por exames. O jogador foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e passará por cirurgia. O caso é o terceiro da mesma natureza da equipe desde a volta do futebol, paralisado por causa da pandemia do novo coronavírus. Guerreiro e Saraiva, que também se lesionaram, já foram operados e só retornam ao time em 2021. Tem que levar uma benzedeira no Beira-Rio. 3 jogadores com ligamento cruzado do joelho rompido. É uma situação complicada para todo o departamento médico. E seguindo com informações do Inter, Kudê revela o seu passado brasileiro e conta que indicou o Galhardo ao Internacional após duelo no ano de 2018. O técnico argentino é sobrinho de Filpo Nunes, técnico histórico do Palmeiras. O treinador elogiou o artilheiro do Campeonato Brasileiro e revela que manteve o atacante no radar desde os tempos que treinava o Racing. Eduardo Kudê vai se aí consolidando como técnico do Internacional. Ele que no primeiro semestre foi bastante questionado, né, Beto? Isso mesmo. E segundo o portal Esporte Interativo, agora falando do Grêmio, a torcida do Grêmio perde a paciência com o Renato e pede a saída dele. A vida de Renato Portaluppi não está fácil. Mesmo sendo um dos maiores ídolos do Grêmio, o clube que trabalha como treinador, ele vem sendo contestado no cargo. O time vem oscilando muito a cada vez uma torcida que fica irritada com o desempenho da equipe. E falando do tricolor, informações aí, o Grêmio encaminha a renovação com Diego Souza para o final do ano de 2021. O atacante tem vínculo até dezembro desse ano, mas deve estender por mais um ano a sua permanência no tricolor. E agora, Beto, uma informação que era dos nossos destaques pelo portal UOL. O homem mais rápido do mundo está suspenso por doping e ficará fora das Olimpíadas de Tóquio do ano de 2021.
A informação foi anunciada no dia de ontem, a suspensão de 2 anos ao atual campeão mundial dos 100 metros rasos, o norte-americano Christian Coleman. Ele ganhou esse gancho que começou a contar em 14 de maio de 2020, significando que ele fica impedido até o ano de 2022 de competir, passando aí em branco nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E agora nós vamos para uma matéria, né, Tiago? Agora são 8 horas e 53 minutos. O mês de outubro é marcado pela campanha do Outubro Rosa, que incentiva o debate e a conscientização contra o câncer de mama. E hoje, o nosso especial, vamos apresentar a Adriana Bortoncello Paludo, do município de Cotiporã, e sua história de superação. Vamos conferir. Então, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer a Conecta Mais Web pela oportunidade de me abrir esse espaço para contar um pouco da minha superação do câncer de mama. Então, em 2015, eu fui diagnosticada com câncer de mama. A partir desse momento, então, a minha vida virou avesso, porque eu tinha tudo e, de repente, a impressão que eu tive é que eu não tivesse mais nada. Eu pensava assim, e agora? Minha família, meus filhos, meu trabalho, uma vida inteira que eu construí. O que eu vou fazer agora com tudo isso? Porque a gente vem de uma época em que o câncer de mama ou outro câncer era uma sentença de morte. Hoje em dia não, tem muito tratamento, tem muita cura e nós agradecemos muito a Deus por isso. Desse dia em diante, então, foi uma correria, muitas consultas, muitos exames. Por que isso? Porque daí tem que procurar especialistas para o tratamento do câncer. Então, procura um mastologista, oncologista, porque tudo são etapas. A primeira etapa, então, eu fiz a cirurgia, em seguida já coloquei o catéter e foi tudo bem. Após tudo isso, se iniciou o meu tratamento, então, de quimioterapia, que foram exatamente 16 ciclos. E depois foram 30 rádios. Esses tratamentos, eles são muito agressivos para o nosso corpo. Porque, além de destruir as células que estão doentes, eles também destroem as células boas do nosso corpo, né? Mas com isso, depois, tudo vai se recuperando. O que, para mim, me dava muito cansaço e muitos outros sintomas que não cabe descrever, porque, assim, cada pessoa é um tratamento e cada pessoa reage de uma maneira diferente. Aí, aos poucos, com tudo isso, eu fui sentindo que as coisas estavam mudando, porque eu ia na oncologia e via muitas pessoas que estavam curadas. Então, cada dia eu ficava mais feliz com isso. Por quê? Porque eu também tinha chance de cura. Aí, um belo dia, eu cheguei no consultório da minha doutora. Aí ela me disse assim, porque cada 6 meses a gente faz exames. Aí ela me disse assim, parabéns, dona Adriana. Eu disse, ué, doutora, por que meus exames estão bons? Não, você está curada. Você acaba de ganhar uma vida nova. Gente, isso é muito especial na vida da gente. É como ganhar uma vida nova mesmo. A gente se emociona um pouco, porque faz parte do momento, né? E até hoje eu vivo essa vida nova, um novo ciclo que vivo até hoje, mesmo sendo meu protocolo 10 anos. Em todos esses momentos, eu tive muito apoio dos meus familiares, aos quais agradeço muito, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho e de muita gente assim que eu nem conhecia, e a partir daí a gente se tornou amigos. Minha fé, um fator determinante. Temos que ser fortes e acreditar que acima de nós
tem um Deus que nos ama. A partir de então, eu fiz várias mudanças na minha vida. Procuro, assim, me cuidar mais. Procuro viver sem muito estresse, sem me cobrar muito, que as coisas funcionem 100%. Se funcionar 80%, já está bom. Procuro também fazer bastante atividade física, que isso também faz parte do tratamento. Eu faço academias, caminhadas. Muito importante também é uma alimentação saudável. E também mantenho todos os meus exames em dia. E eu acredito sim que mesmo durante essa pandemia, as pessoas que estão passando por esse tratamento, meu conselho é que acreditem na cura. Existe cura para o câncer, sim. Tenham um pensamento positivo e façam todo o tratamento certinho, porque tem muita gente que abandona o tratamento. Aí depois, o que acontece? Volta. Então, assim, muita determinação, muita fé, muito amor pela vida. Pois o que a gente quer dessa vida? É ser feliz e viver bem. E mantenham todos os seus exames em dias para todas as mulheres que estão em tratamento, façam seus exames e acreditem, câncer tem cura. Muito obrigada. Os depoimentos do Outubro Rosa, todos eles com muita emoção e, acima de tudo, superação, esse mês que é dedicado às mulheres. E nós seguimos agora com as notícias do estado do Rio Grande do Sul. E a primeira manchete vem pelo Jornal do Comércio e aponta que os números de internados em UTI por conta da Covid-19 em Porto Alegre voltou a subir nessa semana. A capital já havia desativado 32 dos 280 leitos criados exclusivamente para pacientes. Mas, nessa última semana, tivemos um aumento aí nas internações por conta do Covid. Os números voltaram a subir em Porto Alegre, Beto. Isso mesmo. E segundo o Jornal do Comércio também, o programa de autorregularização busca recuperar 10 milhões de reais em ICMS. A Receita Estadual está iniciando um novo programa de autorregularização com o objetivo de recuperar cerca de 10 milhões de reais devidos aos cofres públicos. A medida é referente ao diferimento parcial indevido em vendas de sacolas plásticas. Por meio de análise das guias de informação e apuração do ICMS e das notas fiscais eletrônicas, foi constatado que, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2016 e 31 de julho de 2020, a utilização indevida do diferimento parcial nas vendas de sacolas plásticas previsto no regulamento do ICMS-RS, no livro 3 do artigo 1º. E agora, informações do Correio do Povo. E uma boa notícia, Beto. O governo do estado do Rio Grande do Sul anunciou que vai pagar 150 milhões aos prestadores de serviço do IP Saúde. O Palácio Piratini informa que o Instituto de Previdência do Estado teve um crescimento de 250 milhões em arrecadação em relação ao ano passado. E com isso, o governo pretende quitar nos próximos 3 meses os pagamentos de contas ambulatoriais, serviços complementares de saúde e internação, para colocar em dia os pagamentos do IP junto a hospitais, clínicas e demais serviços credenciados de prestação de serviços de saúde. Uma ótima notícia para quem é beneficiário do IP Saúde. E mesmo com o aumento dos casos de pessoas internadas em UTI em Porto Alegre, segundo o portal Correio do Povo, a Prefeitura de Porto Alegre libera aulas presenciais de cursos de línguas e esportes. A Prefeitura de Porto Alegre liberou ontem, terça-feira, atividades presenciais em cursos de idiomas, atividades esportivas, artes, culinárias e similares. A retomada prevê regras com distanciamento mínimo de 1,5 metro entre os alunos, com o intuito de evitar contato entre as turmas. Além disso, professores e alunos terão de usar máscaras. E agora, informação para quem vai à região metropolitana, em especial quem vai a Porto Alegre pelos acessos da Freeway.
Pelo portal O Repórter, a informação é de que as obras da nova ponte do Guaíba vão alterar o trânsito no quilômetro 96. Os acessos ao vão móvel e à Avenida João Moreira Maciel serão modificados. Então, a partir de segunda-feira, dia 2, os motoristas que trafegarem pela Freeway no sentido litoral capital deverão ficar atentos às alterações do trânsito. Com o avanço das obras na ponte do Guaíba e os atuais acessos serão fechados definitivamente e o ingresso aos mesmos será feito por um novo acesso aproximadamente 1 quilômetro antes. E para quem trafega nesses locais, então, muita atenção. É um local assim, Beto, que se tu perder uma entrada ou um retorno, tu vai ter que fazer a volta lá 10 quilômetros adiante. Então, prestar bastante atenção. A nova ponte do Guaíba está em vias aí de ser liberada a inauguração. Nós já noticiamos aí que aproximadamente de 2 a 4 meses para a obra terminar. Ela já está praticamente a maior parte conclusa. Uma obra importantíssima para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Sabia, Beto, que o eixo de ligação entre a região norte do estado e a região sul passa obrigatoriamente pela ponte do Guaíba, e ela já estava lá há algum tempo, né? Então a gente espera agora que com a nova ponte e esse novo acesso, o desenvolvimento do estado também dê uma acelerada. E segundo o portal Giro de Gravataí, a Tintas Rennes by PBG tem inscrições abertas para o programa de estágios em Gravataí. A indústria Tintas Rennes by PPG, com planta em Gravataí, tem desde o dia 23 deste mês as inscrições abertas para o programa de estágios de 2021. Conforme a administração da marca, as oportunidades são para estudantes de nível técnico, administração de empresas, química ou segurança do trabalho, ou de nível superior com vagas para administração de empresas, ciências da computação, tecnologia da informação e semelhantes, ciências contábeis, comunicação social, relações públicas, marketing, publicidade e propaganda, direito, economia, engenharia química, produção, automação elétrica, estatística e química. Agora uma notícia trágica que a gente traz e atesta a brutalidade da sociedade que nós estamos inseridos. Isso porque um servidor público aí municipal acabou vindo a óbito após ser agredido brutalmente no balneário da cidade de Três Passos, né? Isso aconteceu, no município de Trindade do Sul. Isso foi no último domingo. Ele se envolveu em uma briga por volta das 23 horas e foi espancado, Beto, diversas fraturas, ficou internado na UTI, não resistiu e veio a óbito. E também uma notícia triste agora. Segundo o portal Estúdio FM, uruguaios são encontrados mortos em casa no litoral norte do Rio Grande do Sul. 2 homens de nacionalidade uruguaia foram encontrados mortos dentro de uma casa em Imbé, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Segunda-feira, identificados como Ednei Silva Soares e Herbert Silva Soares. Seriam irmãos. Os 2 não tiveram a idade revelada, mas a perícia informou que se trata de 2 idosos. A causa da morte está sendo apurada pela Polícia Civil pelo delegado Paulo Pérez, que afirma não saber o que causou a morte dos irmãos. Um deles havia sido diagnosticado com coronavírus recentemente. Muito bem. Agora vamos para um rápido intervalo. Na sequência nós voltamos. Isso, Beto? Isso mesmo, Thiago. O Conecta News agora faz um intervalo, né? O Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Paludo Pneus.
Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior, Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. A Preto Veículos conta com a linha de carros Chevrolet. Para ir além do conforto, segurança e tecnologia. Nas concessionárias Preto, você encontra também seminovos, peças para carros e acessórios originais. Preto Veículos. Muito bom dia, voltamos ao vivo com o Conecta News, a sua central de notícias, a sua central de informação, formada aí pela equipe mais bem-humorada das manhãs da televisão brasileira, contando com o apoio dos patrocinadores, nossos parceiros da Kiron Centro Cultural, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carnes, GB Vidros, há 15 anos no mercado. Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, a Dionet Telecom, Unimed, Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet, que agora trazem as informações da Serra e do Planalto e da nossa região. Isso mesmo. Agora são 9h11. E falamos da previsão do tempo para você novamente. A quarta-feira amanheceu ensolarada aqui em Nova Prata. A temperatura no amanhecer foi de 11 graus. E durante o dia pode chegar aos 26 graus. E não há previsão de chuva para os próximos dias. Neste momento fazem 21 graus em Nova Prata. E vamos para a Serra e Planalto, as informações começando pelo portal Pioneiro. A Emater orienta produtores da Serra a adotar medidas para minimizar efeitos da estiagem. Mal entramos na primavera e os pequenos produtores rurais estão temendo pelo verão que está por vir. É a notícia de que o clima está sob interferência da Laninha. Não é uma boa na maioria das culturas. O fenômeno causa baixo volume de chuva, ou seja, traz consigo o pesadelo da estiagem, algo que ainda está fresco na memória de agricultores da região. Foram meses sem precipitações consideráveis no início deste ano. Recentemente, não chovia forte desde meados de setembro, até a chuva que atingiu a região na segunda-feira. E a previsão não é animadora, pelo menos até o final do ano. Por não poderem contar sempre com o clima, a Emater alerta para as medidas que podem minimizar os efeitos de estiagem, tanto na produção como no consumo humano e dos animais.
E pelo portal Pioneiro, as informações sobre o Aeroporto Regional da Serra Gaúcha. Isso porque a FEPAM, a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, Henrique Luiz Rossler, emitiu na manhã de terça-feira, ontem, o licenciamento prévio que possibilita um avanço executivo no projeto do Aeroporto Regional da Serra Gaúcha, que será construído em Caxias do Sul. O documento foi assinado após as análises do estudo de impacto ambiental e o respectivo relatório de impacto ambiental, o chamado EIA-RIMA. E agora as questões passarão também por uma audiência pública que foi aprovada e, segundo a FEPAM, a área de licenciamento é uma área ambientalmente tranquila para receber o aeroporto e os proprietários já foram indenizados. Então, teremos o início das obras aí, Beto, logo mais. Isso mesmo, Thiago. E segundo o portal Pioneiro, o ensino médio da rede estadual começa a voltar às aulas presenciais na Serra Gaúcha. Alunos do Colégio Visconde de Bom Retiro de Bento Gonçalves retornaram às salas de aula terça-feira, marcando o retorno das redes estadual atividades presenciais na Serra. A escola de ensino médio é a única mantida pelo Estado reaberta na região. As demais devem voltar nos próximos dias. E segundo a quantidade de alunos, que é muito pouca, então a gente sente a diferença. Com horário reduzido, os alunos não ficam aqui. Normalmente, eles ficam com períodos de 1 hora e agora estamos trabalhando com 3 períodos apenas, disse em reportagem. E agora, Beto, a gente tem imagens aí exclusivas feitas pelo Matheus Lamaison na companhia da Mona Lisa Canali, e é o retorno das escolas aqui em Nova Prata. Você tem aí a Escola Municipal Najib Stella Elias, né, os alunos partindo aí para o retorno às atividades, fila, distanciamento controlado, medição de temperatura, anotação do nome, todo mundo de máscara, enfim, o sistema educacional vai se adaptando para esse novo normal, a nova realidade, os EPIs sendo utilizados pelos professores, todo mundo agora tem roupa de médico, até mesmo no colégio, tapetes sanitizantes, né, para facilitar a desinfecção, álcool gel, e olha as professoras aí, Beto, parece até uma equipe médica recebendo, mas é um colégio 2020 proporcionando esses cenários diferentes que até então a gente não visualizava. As imagens foram capturadas hoje pela manhã no retorno das atividades na Escola Municipal Najib Stella Elias, aqui em Nova Prata. Muito obrigado, Matheus e Mona Lisa, por essas informações em primeira mão. E também falando que a próxima que é com você, Thiago. Pode ser comigo? Yes. Exatamente, Nova Petrópolis, a cidade de todos. Essa informação vem pelo portal Pioneiro e fala sobre o aumento aí da oferta da educação infantil. Então, a série de reportagens aí do Pioneiro que fala sobre as ações do futuro, né, voltadas aí para 33% dos que responderam garantir o direito à educação é uma das prioridades. E como a educação é uma prioridade, o Pioneiro fez uma reportagem especial falando sobre o município de Nova Petrópolis. Ela tem 8 escolas de educação infantil, ocupa 3 salas emprestadas de uma escola estadual e 800 crianças matriculadas. Enfim, uma reportagem retratando a realidade educacional de Nova Petrópolis. E segundo o portal Rádio Solares, um candidato a vereador é morto em Flores da Cunha. O candidato a vereador de Flores da Cunha, nas eleições de 2020, foi executado a tiros no começo da tarde da terça-feira. O caso foi registrado pouco antes das 14 horas na localidade de Lagoa Bela. De acordo com informações preliminares, o homem tripulava um veículo palio vermelho e teria parado no portão de uma residência localizada na estrada Gerardo Santim Guarese. Em seguida, um Gol de cor branca passou pelo local e disparou algumas vezes em direção à vítima, que morreu no local. E, segundo nós não temos ainda a informação da identificação do homem que morreu. E agora uma informação que vem do portal da Tua Rádio Cacique, lá de Lagoa Vermelha. E a informação preocupa. 40% dos jovens se declararam usuários de drogas durante entrevistas do Serviço Militar em Lagoa Vermelha. De 200 jovens que foram selecionados aí para participar
da seleção do serviço militar, que precisavam ter 18 anos, né, Beto? A informação é de que aproximadamente 40% deles se declararam como usuários costumazes de entorpecentes. Em entrevista à equipe da Rádio Cacique, o coordenador da Junta de Serviço Militar demonstrou preocupação com o número elevado de adolescentes que se declararam usuários de drogas. Fazer uso de drogas é um fator excludente para servir às Forças Armadas. Então, portanto, aqueles que se declararam como usuários ficam excluídos da possibilidade de servir ao Exército e não são chamados para a semana de testes em Santiago. A dúvida que fica é, Beto, será que eles falaram que eram usuários para não ir servir ao Exército ou simplesmente abriram o coração e se definiram como usuários? Eles usaram o Exército como psicólogo, pelo jeito, também, né? E agora nós temos a reportagem, né, Tiago? Agora são 9h18. Hoje é o dia do funcionário público e não poderíamos deixar esta data passar em branco. E por isso nossa homenagem fica através da reportagem que você confere agora no Conecta News. Em outubro, comemoramos o Dia do Funcionário ou Servidor Público. E não poderíamos deixar essa data passar em branco. Então, essa reportagem é especial para você que trabalha ou já trabalhou nesse cargo. Boa tarde, meu nome é Leandro Rigo. Eu sou concursado na Prefeitura Municipal de Fagundes Varela no cargo de eletricista. Isso fazem 14 anos. E eu digo assim que sou funcionário público, eu sou servidor público. Funcionário, digamos, o que é funcionário? É a pessoa que está sempre em função, sempre em atividade. Esse funcionário, de vez em quando, é visto com um certo preconceito na população, porque não está sempre em movimento, porque poderia fazer mais. E servidor significa a mesma coisa, servidor público. É a pessoa que serve, que presta serviço. E para quem prestar serviços? Para o público, para o povo. Por isso é chamado de funcionário público ou servidor público. E quem é o público? O público é o povo, são as pessoas, são os munícipes. Então eu sou um servidor do povo. Eu sou um servidor não do governo A, não do governo B. Eu sou um servidor do povo. E o que o povo espera de um funcionário público? O povo espera, penso eu, somente uma coisa: que resolva o problema, que resolva os seus problemas. No meu caso, por exemplo, a lâmpada queimada. No caso do médico, a cura da doença, a saúde. No caso do professor, espera que seus filhos aprendam. Por isso, todos temos nossa função, todos temos nosso cargo. Só que muitas vezes não é bem assim que funciona. Não depende só de nós, depende de várias soluções. Dependemos de uma ordem, de um chefe, de um líder, de um secretário. Dependemos de material. Dependemos de, enfim, projetos, dependemos de recursos. Por isso, então, que somos vistos com certo preconceito de vez em quando, mas não somos nós. Muitas vezes o culpado é o sistema que atrasa, que segura, que freia a máquina, digamos, né? Mas ser funcionário público é uma missão. Como todas as profissões, ter o espírito, ter a vontade de querer resolver os problemas. Aí está então a satisfação de ser funcionário ou de servidor público, pela realização, pela satisfação do nosso trabalho. Eu gosto de ser funcionário público, gosto do serviço que eu faço, gosto de resolver problemas, gosto de ver as pessoas ficando felizes, no meu caso com a lâmpada funcionando, não está mais no escuro. E é para isso que estamos aí, para resolver os problemas. Resolvido o problema, como diz as Escrituras, fizemos apenas a nossa missão. Somos apenas servos funcionários. Hoje estamos dirigindo a nossa palavra a todos os servidores públicos de Fagundes Varela que comemoram seu dia em 28 de outubro. Temos certeza que o serviço que executam é nobre para o nosso município. Cada função realizada por vocês, percebemos a responsabilidade e dedicação de várias pessoas que constroem um município melhor. Em cada lugar que passamos, em cada cidadão atendido, podemos perceber que tem a mão de um servidor público.
alunos, pacientes, pedestres, agricultores, turistas, enfim, cidadãos fagundenses e visitantes, colhem os serviços prestados pelos servidores públicos. Cada servidor é importante, cada trabalho executado é de grande valia. Reconhecemos o imenso valor de todos que fazem parte da administração do nosso município. Um município não se administra sozinho, mas com a união de todos. A todos os servidores que trabalham com empenho, honestidade e dedicação, o nosso respeito, homenagem e gratidão. Parabéns a todos e muito obrigada. Eu queria deixar, então, um parabéns, um abraço a todos os colegas, servidores públicos, funcionários públicos, que neste dia se sintam realizados com as nossas obras que fizemos para o povo, para o público. Muito obrigado, parabéns a todos nós. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobres e de procedência. Tudo pro teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, tchê. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo, 2821, próximo ao posto Rota 470. Eu sou o Thiago Zilli. Eu sou a Sônia Reginato. Juntos vamos mediar os debates políticos da região na Conecta Mais. O exercício pleno da democracia com informação qualificada. Os debates acontecem a partir do dia 26 de outubro, sempre às 21 horas. Esperamos vocês em todas as plataformas da Conecta Mais. O seu crescimento, a sua estabilidade, a sua credibilidade começam com o primeiro passo. Na Kiron você encontra cursos de idiomas, intercâmbios, reforço escolar, ginástica do cérebro, ensino superior Cruzeiro do Sul. Kiron Centro Cultural, presente em toda a região, porque o seu desenvolvimento nos move. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. Dia 22 de novembro, domingo, a partir das 18 horas. Grupo Carla. Grupo Celebration. Show humorístico com Zé Calvi. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio. Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote. Produtos para agropecuária. Produção cultural TBT Produções. Financiamento Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região. A GB Vidros está presente no mercado de instalação de vidros, além de contar com linha de janelas, persianas, telas e telhados. Sempre atentos a novas tecnologias. Nossa missão é entregar qualidade e garantir a sua satisfação. GB Vidros.
Retornando ao vivo para você, a sua central de notícia, a sua central de informação. Todas as manhãs a partir das 8 horas pelo canal 8 da DIL TV, pelo Facebook, pelo YouTube e pela nossa homepage. Você recebe a partir da Conecta Mais TV o Conecta News, que conta com o apoio de Kiron Centro Cultural, Paludo Pneus Agente Autorizado Vipal, Dom Antônio Empório de Carnes, GB Vidros, há 15 anos no mercado. Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, a Dilnet Telecom, Unimed Vale das Antas e Preto Veículos, representante Chevrolet para Nova Prata, Veranópolis e Guaporé. Beto Guidini, hora e temperatura nesse dia que vai fazer um forte calor em Nova Prata. Isso mesmo, Thiago. E a previsão do tempo para esta quarta-feira amanheceu ensolarada aqui em Nova Prata. A temperatura no amanhecer foi de 11 graus e durante o dia poderá chegar aos 26 graus. E não há previsão de chuva para os próximos dias. E nesse momento fazem 22 graus aqui em Nova Prata. Agora, 9 horas 28 minutos. E seguindo as nossas informações, agora as notícias da nossa região. Começamos pelo portal Estúdio FM. Empresas da área de eventos de Veranópolis relatam sérios prejuízos financeiros por conta da pandemia. Uma das principais maneiras de evitar a disseminação da Covid-19 é não realizar aglomerações. Esta foi uma afirmação que está sendo repetida sistematicamente desde março, quando a pandemia ganhou força no Brasil. Entretanto, os setores que trabalhavam basicamente com pessoas reunidas sentem e não há mais 7 meses dificuldades consideráveis da sua própria manutenção. Em Veranópolis, por exemplo, muitas são as empresas que estão há todo esse tempo paradas e cada uma adaptando-se à sua maneira. E também acontece que está sofrendo custos financeiros, né, ali em Veranópolis, na parte aérea, Thiago. Isso, é na área de eventos, né, e festas e tudo mais, que traz aí essa situação de que essas empresas, desde o início da pandemia, não estão podendo mais operar, e isso encarece aí a manutenção desse tipo de negócio, e a esperança desses empreendedores é que possam retomar as suas atividades. Inclusive, o governo do estado já tem lançado os protocolos para a retomada das festas e dos eventos, em especial que essas empresas estão aguardando para retomar. 2020, Beto, foi o ano nulo dos aniversários, das festas de casamento e de outras comemorações. Não tivemos aí a possibilidade de confraternizar. Isso prejudica em cheio as empresas que trabalham com esse tipo de evento. E Beto, seguindo as informações pelo portal Estúdio, nós noticiamos o que havia um artefato explosivo na Serra das Antas nesses últimos dias. E aconteceu que, conforme a reportagem da Estúdio, após ouvir aí o Corpo de Bombeiros, o BOP, que foi acionado de Porto Alegre, também a Polícia Rodoviária Federal, o artefato que foi localizado aí num prédio de 3 pavimentos, conhecido como, abre aspas, Tenda das Gurias, fecha aspas, de imediato acabou sendo evacuado. Isso foi no dia 26 de outubro, e esse artefato que você tem na tela aí foi detonado em uma explosão controlada e, de acordo com as autoridades, Beto, ele tinha um grande poder destrutivo e a Polícia Civil investiga o caso. E agora nós vamos aos boletins epidemiológicos da nossa região. Começamos por Nova Prata. Nova Prata, confirmados ativos, 22 pessoas. Recuperados, 869. Óbitos, 7. Recuperação domiciliar, 20 pessoas. Confirmados no hospital, 2. Em enfermaria e UTI, 2 pessoas. Aguardando o resultado, 17. Isolamento domiciliar, 92 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela. Casos confirmados, 25. Casos curados, também 25. Exames realizados foram 294. Casos suspeitos em isolamento domiciliar, no caso, famílias, 2. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos, 9. Pacientes curados, 77. Total de casos confirmados, 86. Cotiporanenses sob monitoramento, 30 pessoas. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos, 1 pessoa. Casos em isolamento domiciliar, 3.
casos confirmados 35, casos curados 36. Não, casos confirmados 36, casos curados 35. Casos suspeitos 1, casos descartados 68. Pela cidade de Veranópolis, casos confirmados 496, casos curados 487, casos negativos 891, casos hospitalizados não temos nenhum, óbitos 3, casos em isolamento e monitorados 55 pessoas. Pela cidade de Nova Veranópolis, confirmados 534, recuperados 506, casos negativos 1.833, óbitos 5, hospitalizados não temos nenhuma pessoa hospitalizada. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 488, curados 465, internações não temos nenhuma, óbitos foram 5. Em monitoramento temos 39 pessoas. Muito bem, você acompanhou nessa manhã o Conecta News e nós vamos nos despedindo de você. Logo a mais, estreia reformulada do programa Algo a Mais, com a apresentação de Laura Pieta Cúnico. Então, não saia daí, programação ao vivo na sequência. Eu retorno para vocês no Expresso Meio-Dia com as atualizações da manhã. Agora são 9h34. O município de André da Rocha é recheado de pontos turísticos que você pode conhecer. E nesta reportagem nós apresentamos o sítio Entre Rios, onde você pode contemplar a natureza com trilhas, animais e uma linda cachoeira. Vamos conferir. O Conecta News volta amanhã, quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá. O município de André da Rocha, assim como diversos outros da nossa região, traz para você diversos pontos turísticos. E com a chegada do calor, pensamos em você, nosso telespectador, para te proporcionar experiências de contato com a natureza. Hoje, nesta reportagem, vamos te apresentar o sítio Entre Rios e contar um pouco mais sobre a história deste local. A gente adquiriu essa propriedade já faz em torno de 20 anos. E o sítio Entre Rios, o nome Entre Rios, foi o meu marido que resolveu colocar este nome, né, como sítio Entre Rios, visto que toda a nossa propriedade ela é cercada com rios, né? Então tem 2 rios que cercam a propriedade. O rio Chimarrão, que é o primeiro rio, aqui quando vocês chegaram, né, na ponte, e depois o rio que realmente dá a parte daquilo que a gente vai oferecer para os turistas, que é o Rio do Posto, onde tem a cascata da gruta. Então, daí foi denominado, né, o sítio como sendo o sítio Entre Rios. É bem diferente do que o pessoal está acostumado nos outros locais, assim, é ambiente bem sofisticado, como Gramado, Canela, né? Aqui é diferente, é bem mais simples, é só contato com a natureza, no caso, o campo, a natureza, a água, a gente vai atravessar o rio para fazer o passeio, cascata, e o contato realmente com a natureza, é um ambiente assim de mais calma, de mais paz, de mais tranquilidade, realmente para tirar, no caso, o cansaço, o estresse do dia a dia da cidade, né, para as pessoas que vêm cansadas durante a semana, né, com o corre-corre do dia a dia. Aqui seria um ambiente mais assim, mais relaxante, né, que as pessoas poderiam assim descansar, né, e
aliviar um pouco a mente, né, do cansaço diário que as pessoas têm na cidade. A gente sempre pensou, né, com o passar do tempo, a gente conseguir fazer alguma coisa que o pessoal acha o local bonito. Então, a gente sempre estava pensando em tentar achar uma maneira que as pessoas pudessem vir aqui, mas de uma maneira organizada, aonde continue sendo preservado o que está aqui, que as pessoas não deixem lixo no caminho, que muitas propriedades o pessoal invade, e de uma forma organizada. Então a gente pensou em receber esse pessoal, né, quem quiser vir, e a gente começou então a se preparar, a gente fazendo um curso, né, um curso de turismo. É desde o ano passado que a gente está fazendo um curso de turismo, junto com o Senar, né, com o apoio da Prefeitura Municipal de André da Rocha e o Sindicato dos Trabalhadores de André da Rocha, que está patrocinando o curso para nós. Então, tem várias pessoas fazendo, e no decorrer do curso, então, a gente preparou um roteiro, né? Um roteiro turístico, que a gente já fez algumas experiências, né? De visitar as propriedades e com outras pessoas também, para ver se dava certo. Então, esse roteiro turístico que a gente vai propor, né, para as pessoas que gostariam de fazer a visita, ele seria, primeiro, seriam recepcionados com um café diferente, não é um café colonial, e sim um café campeiro, né, que é típico mais aqui do nosso município de André da Rocha, um café campeiro. Após, seria feita a visita numa fazenda centenária, que seria um outro local que também tem várias coisas para mostrar, né, coisas antigas. Após essa visita, seria servido um almoço, então, numa outra propriedade, na fazenda do Beto Jaques, que serviria o almoço, então, nessa fazenda. E após a fazenda, então, o pessoal viria aqui no sítio Entre Rios, pela parte da tarde, aonde a gente faz as trilhas, né? Visitaria a cascata. Após, seria servido um lanche, né, para as pessoas. E depois desse lanche, eles retornariam ali pelas 4 horas da tarde, 4 e pouco, até a Casa do Artesanato, ali na praça, em André da Rocha, que tem coisas lindíssimas lá, né, para que as mulheres e o pessoal faz, né, para oferecer para quem quiser levar como recordação de André da Rocha. E terminaria, então, o nosso passeio, assim, na igreja matriz, né, que é uma igreja de madeira ainda, né, que é uma das poucas que ainda tem em madeira, e que daí que terminaria ali com a parte, no caso, mais espiritual. Então, seria mais ou menos assim. E para quem quisesse vir, no caso, só visitar o sítio Entre Rios, também a gente pode receber, não tem problema nenhum fora do roteiro, né? Então, a gente tem a liberdade de receber as pessoas aqui. Então, a gente pode receber tanto na parte da manhã, desde que seja com agendamento, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde, com hora marcada, né? E daí eu faria, né, o passeio junto com as pessoas, explicaria toda a parte das trilhas, né, no meio do mato, né? E ficaria, então, essa parte, então, que ficaria com o sítio Entre Rios, né, a parte do passeio. Chegando na propriedade, a gente vai caminhando, né, até o primeiro destino, que seria o rio. A travessia do rio não tem ponte, a gente vai passar por dentro do rio, então as pessoas têm que vir com um calçado apropriado, ou descalço, né? Que muitas das pessoas preferem, então, fazer essa parte descalço, né? Atravessa o rio descalço, e depois do rio até a cascata, muitas das pessoas também vão descalças, né? Sem nada nos pés, para sentir realmente o contato com a natureza.
Nesse passeio ele não é longo, é um passeio curto, não é de difícil acesso, né? A gente não vai ficar 1 hora caminhando, o passeio em si demora uns 15, 20 minutos, sabe? Eu vou explicando alguns detalhes da propriedade nesse passeio, o que tem, a parte nativa das árvores, algumas colocações de como que era a propriedade antigamente, o que era feito antigamente com a cascata que existia uma serraria lá onde a gente vai passar ali perto do rio, onde beneficiava várias famílias, né, na época. E essas famílias viviam, então, moravam, residiam ali. E hoje não tem mais nada, né? Só tem os restos, algumas coisas que ainda ficou do tempo dessas famílias. E depois o foco mesmo é a visita da cascata. A gente tem um bosque de xaxim antes de chegar na cascata, né? Muito bonito, xaxim muito antigos, centenários. E na cascata existe uma gruta, tem uma história que eu estou investigando ainda, né? Mas que há muito tempo, quando essas famílias residiam aí, o padre, inclusive, chegou a rezar missa nesta gruta lá na cascata. Então, seria mais ou menos essa parte aí que a gente vai oferecer, então, para as pessoas. O sítio Entre Rios fica localizado próximo no município de André da Rocha, próximo ao distrito de Chimarrão. Ele é muito fácil de localizar, porque quando ele fica localizado entre as duas pontes, então não tem como errar, né? De Nova Prata a André da Rocha já tem asfalto, então fica fácil, né, para as pessoas se deslocar. E aí após vai ter uma estrada de chão, que é em torno de uns 8 quilômetros de estrada de chão, então, até chegar aqui no sítio Entre Rios. E quem quiser fazer a visita para o sítio Entre Rios, ligar, né, para agendar, só com agendamento. O telefone é 54, né, 99601-6807. Falar com Sueli, que eu é que vou fazer o agendamento, então, para as pessoas que quiserem, então, vir visitar o nosso sítio e desfrutar um pouquinho, então, das imagens e da beleza que a gente tem aqui.